Saudações, queridos leitores e leitoras da Panini. Estamos aqui direto da editora com o primeiro PaniniCast. Você não esperava por essa, mas estamos aqui para conversar com vocês. Vai ser um papo muito legal, a gente tem muita coisa para trocar ideia aqui. Meu nome é Samir Naliato, supervisor editorial da Panini, e estou com o Roberto II, editor. Olá, rapaziada. Roberto II, editor da Panini, aqui diretamente para esse primeiro PaniniCast falar sobre Quarteto Fantástico, não é verdade, Samir? Exatamente. Quarteto Fantástico está estreando no cinema e, é claro, nós publicamos os quadrinhos do Quarteto, então vamos trocar uma ideia, bater um papo aqui sobre nossas expectativas para o filme, porque nesse momento nós ainda não vimos o filme. Também falar dos quadrinhos do Quarteto Fantástico, algumas novidades que chegaram na editora. É um papo bem legal, descontraído aqui pra gente conversar, né, exatamente. Roberto? Então a gente pode começar, né? Aqui... Não, antes de começar, eu quero saber, você tá nervoso, tá tranquilo? Eu tô um pouco nervoso, mas eu vou fingir que não. Cuidado, se ficar muito nervoso, depois tem que passar no RH. Eu sei, já tá aqui do lado, inclusive. Inclusive isso. Mas e aí, Roberto? E o filme? Eu pensei que não vinha a pergunta. Mas o filme, cara, vai estrear com muita antecipação. Nesse mês de julho, para quem é nerd, tá uma beleza, né? E é, na verdade, o quinto filme do Quarteto, se a gente for parar pra pensar, porque tem um que nunca viu a luz do dia, né? Em 1994, acabou não sendo lançado, só os fãs mais fervorosos que foram atrás, que nunca foi, saiu no cinema, não saiu em VHS, nada. Eu vi. Eu vi também. E tem... e curiosamente, o número 5 é importante para o quarteto, né? Porque em 2005 sai a versão da Fox, né? Que é o que o pessoal acho que mais conhece, que tem ali a equipe com a Jessica Alba, né? Os outros atores. Agora o Dr. Destino, que o ator recentemente faleceu também, teve uma continuação anos depois e teve um reboot em 2015 também, que não teve continuação no caso, foi só ele. E agora em 2025, mais uma vez, o ano de número 5 chega, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E vai ser o primeiro filme pela Marvel Studios mesmo, né? Então sim. É uma produção própria e um grande sucesso no universo Marvel cinematográfico. Então a expectativa é grande por causa disso. Como é um filme do Quarteto, e esse podcast aqui vai ser sobre o Quarteto, estamos com um ambiente todo decorado, temos uns quadrinhos da Panini, temos umas estatuetas aqui cedidas carinhosamente pelo pessoal da Iron Studios. Olha só quanta coisa bonita, lançamento baseado já no filme do Quarteto, né? Sim, todo o visual oficial da Marvel. Já estão... Ó, isso aqui até acende, olha só. Ó, todos eles estão em pré-venda no site da Iron Studios, também vão estar na San Diego Comic Con, então vocês podem aproveitar aí. E os quadrinhos da Panini, obviamente, tem no site da Panini, além de também livrarias, comic shops, você encontra aí, é muito fácil encontrar os quadrinhos da Panini em todos os lugares, promoções, ofertas, fiquem sempre ligados. Muita coisa boa, lançamento do Quarteto que a gente programou justamente por causa do filme, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Nesse momento, a gente só viu o trailer. Exatamente. O que você achou dos trailers? Eu achei muito bom. Eu acho que foi uma decisão muito legal, né? A gente vê que já é uma equipe de heróis estabelecida, assim. Não vai ser um filme de origem, né? Até por isso eles lançaram outros produtos aí que vamos falar, Samir. A origem vai estar aqui, então, olha, pra gente falar. Daqui a pouquinho a gente vai falar, mas eu tô bem ansioso, né? A escolha, a gente finalmente vê um Galactus, né? A gente chegou a ter um Galactus em outro formato, era mais parecido com Galactus Ultimate, que não era aquele classicão, cabeça de balde que a gente está acostumado dos quadrinhos. Então eu tô bem ansioso para ver essa equipe e esses vilões e personagens secundários clássicos que estão estabelecidos no quarteto. Eu gostei que eles fizeram uma coisa meio retrofuturista. Sim. Então é uma década de 60. Era como a década de 60 imaginava que seria o futuro. Então aquele design de carros, de naves, né? A nave do Quarteto Fantástico e tudo mais. Então isso ficou uma coisa bem diferente, já me pegou de primeira no trailer. Mas aí vão saindo outros trailers, mais detalhes do filme vão surgindo. E o mais recente deu uma dica aí de como vai ser a história do filme, porque a surfista prateada anuncia a vinda de Galactus e parece que o filme vai se transcorrer durante um tempo, né? Porque no começo não tem o Franklin Richards, por exemplo, e no final já vai ter nascido o bebê. E aí, nesses últimos clipes divulgados, o Reed Richards fala, né, que o Galactus, para deixar a Terra em paz, ele quer o filho dele, o Franklin Richards. Então vai ser meio por aí a trama do filme, né? Sim, sim. E é legal também porque a gente tem a surfista prateada, né, que é a Shalabal, que existe nos quadrinhos. Vamos falar disso também. Eu achei muito legal que também divulgaram, né, nos trailers, a cena que ela anuncia o Galactus. Eu achei que é impactante, que nem quando a gente lê a primeira vez. Prenúncio do fim do mundo, né? Exatamente. A primeira vez que a gente viu isso, acho que nos quadrinhos foi muito impactante também. Não, e traz uma história... provavelmente a mais clássica de todas do quarteto, que é a chegada de Galactus. Sim. Que é lá da década de 60, pelo Stanley Jack Kirby. Então, o surfista anunciando a vinda do Galactus, que ele vai devorar a Terra. E é isso que eles estão fazendo no filme, né? Teve no Quarteto 2, essa história já foi mais ou menos usada, e agora, na introdução do universo Marvel cinematográfico, eles pegam justamente
a história mais famosa dos quadrinhos e colocam na tela. Eu quero ver como é que isso vai depois, eu não sei como serão as cenas extras, nem nada disso, mas como depois vai se interligar com o universo que a gente conhece, porque Guerra Secreta vai mexer muito com o multiverso também, né? Então a gente vai ver depois como isso tudo vai se conectar, mas esse negócio de que o quarteto é o único, são os únicos heróis da Terra, que é o que parece ser, como era no início, né? Porque o quarteto é o primeiro quadrinho da Marvel. A primeira família da Marvel. É o que inaugurou o universo Marvel, né? Então, de super-heróis, lá em 1961. Então, eles fizeram um pouco disso. Depois vai se conectar com o resto. Então, você que está assistindo a gente no dia que esse vídeo saiu, provavelmente já está em cartaz, né? O Quarteto Fantástico. E se você já viu, deixa aí também nos comentários o que você achou. Se você já viu e veio para esse podcast depois, a gente não viu, gravou antes. Então. Mas depois a gente comenta aí também. É o podcast pós-filme também, né? A gente comenta aí. Nas redes sociais e tudo mais a gente fala um pouquinho. Mas, Roberto, aproveitando aí do filme que vai estrear, a gente falou de algumas referências dos quadrinhos, né? E a gente fez alguns lançamentos pensando para casar com o filme. A gente planejou e lançou. Primeiro, eu quero falar desse aqui, ó. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que é o mesmo nome do filme. É um lançamento simultâneo com os Estados Unidos. Saiu agora lá fora também. E é na cronologia do filme. É com os personagens do filme. Quer dizer, as feições dos atores, obviamente. Sim. Né? Isso que eu é na dizer. Mesma linha cronológica, né? O mesmo universo. Sim, isso aqui serve como uma espécie de prelúdio do filme. Sim. Aqui mostra, eles recontam a origem, né? Então você vai ver o acidente na viagem espacial deles, com os raios cósmicos e tudo mais, ganhando poderes e enfrentando o Topeira. O Topeira que é o primeiro inimigo dos quadrinhos, o primeiro inimigo do quarteto nos quadrinhos. No filme vai ser mais o Galactus, mas nesse prelúdio aqui eles mostram, inclusive a capa, reproduz a capa clássica aqui, ó, a capa clássica aqui, ó, né? Lembra, é uma releitura da capa clássica do Quarteto Fantástico. E aí mostra como que eles conheceram o Topeira, como se enfrentaram. E tem esse quadrinho aqui tem uma reviravolta sobre o papel do Topeira nesse universo, que é um pouco diferente dos clássicos, né? Sim, sim. E eu achei legal ele fazer isso, porque a gente já tá vivendo essa época de filme de super-herói em que você não precisa necessariamente contar a origem, né? Já tá meio que ali na cultura popular onde eles existem. Então, para estabelecer um universo, justamente a primeira família da Marvel, eles têm uma importância. É importante que eles sejam heróis celebrados, eu acho. Então, achei que foi uma boa decisão do MCU colocar eles dessa maneira. Esse é o básico do quarteto, né? São os heróis adorados pelo público. Eles têm o edifício Baxter, que é gigantesco, bem no meio da cidade. Sim. E o público gosta muito deles e tudo isso. Então, sim, eu acho que tem essa pegada de retrofuturista da década de 60, mas manter a essência dos personagens é importante. Sim, mas esse quadrinho também, ele é na linha do filme, mas ele, assim como o filme, é baseado em todos os outros quadrinhos do quarteto, né? Que a gente tem alguns exemplos. Tu mesmo pegou essa edição definitiva, volume 1, que tá aí. É o início de tudo, né? Quando o Stan Lee e o Jack Kirby se juntaram, fizeram o que não só é o nascimento do quarteto, como da Marvel, tu mesmo disseste. Depois disso aí que veio... Sim, da Marvel moderna, assim, exato, do universo Marvel. De como é conhecido mais hoje em dia. Porque a Marvel, é engraçado isso, porque a Marvel é uma editora que não se chamava Marvel, teve outros nomes, Atlas, um monte de coisa. Lá na década de 30 também, o Capitão América original, o Tocha Humana original, que não é esse do quarteto, né? O Namor, tudo isso foi lá na Era de Ouro. E aí a Marvel, curioso porque a Marvel assim, parou de publicar super-heróis durante um tempo e começou a se focar em outros tipos de quadrinhos de monstros, por exemplo, e tudo mais. Então, só que assim, existem algumas, como é que eu vou dizer, algumas fábulas a respeito da criação do quarteto. Dizem que o presidente da Marvel foi jogar golfe com um cara da DC, e ele falou, a Liga da Justiça tá vendendo muito, aí voltou pra Marvel, vamos criar um quadrinho de grupo aí, porque tá vendendo muito. Isso tudo nada confirmado oficialmente, né? Tem a história também de que foi a ideia do Stan Lee, ele tem uma ideia porque precisavam salvar a editora e tal, e passou pro Jack Kirby. E tem a versão do Jack Kirby, que ele que criou os personagens e tal, ali com o Stan Lee, mas ele trouxe a proposta e tal. Que tem os Desafiadores Desconhecidos, né? Que é uma versão do Jack Kirby. Jack Kirby é um mestre absurdo dos quadrinhos americanos. Não à toa ele é apelidado de rei dos quadrinhos, né? Então, tem isso. Mas o que marca é que o Quarteto Fantástico foram os primeiros super-heróis da Marvel que deu origem a esse universo todo dos quadrinhos. E se você pegar, por exemplo, aqui estão nos uniformes normais, mas na capa clássica, nenhum deles tem uniforme. Eles só vão ter uniforme na terceira edição. Demora, né? E se você ver a capa, parece um quadrinho de monstro. Um monstro saindo da Terra. Não, o próprio Coisa é um monstro. Todos eles são meio... o próprio, né? Reed, ele tá com uma roupa que nos quadrinhos da época você é muito aventureiro, né? Essa bolsa aqui do lado. Eles eram aventureiros. Eles eram, né? E aí...
tem esse lance de... Eles ficaram meio que no meio termo ali, entre monstros e super-heróis, e com o tempo foi refinando. Aí um traje comum para todo mundo ser identificado como equipe, e mais aventuras. E esse quadrinho é importante da Marvel, porque foi no Quarteto Fantástico, claro que depois foram criados Hulk, Homem-Aranha e tudo mais, mas no Quarteto toda a base do universo Marvel tá lá. Doutor Destino, Pantera Negra, Vigia, Inumanos, O próprio Galactus, Surfista Prateado, todos eles surgiram no Quarteto Fantástico. É uma revista que tinha uma pegada muito forte de ficção científica, né? Aquela super ficção científica, assim. O Quarteto está presente até, por exemplo, na primeira edição da revista solo do Homem-Aranha, né? Quando ele sai do Amazing Fantasy e vai para o Spider-Man número 1. Ele visita o Quarteto, e tá lá querendo na fazer capa. parte do grupo. E Exatamente. Tal, sim, o Quarteto era a base de tudo, né? E aí depois o universo foi se expandindo. Então por isso que é tão importante o Quarteto para a Marvel nos quadrinhos, e agora na primeira produção da Marvel Studios realmente honrar esse legado deles. Né? E até por isso que a gente tem, né, vários quadrinhos do Quarteto para quem quiser conhecer mais, porque o Quarteto tá aí desde 1962, Samir. 62? 61. Então olha aí, a primeira gente edição. tem muitos anos do Quarteto e muitas fases icônicas. A gente tem, por exemplo, aqui esses primeiros passos, que já fala do filme, a gente tem a edição definitiva, que é o início de tudo. A gente tem aqui na nossa mesa o Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, que é uma visita do Grant Morrison, um grande escritor, né, que é muito legal. Ele vai pegando um pouco da insegurança de cada membro do quarteto, explorando elas. Claro que quem tá por trás de tudo é o Dr. Destino, a gente vê desde o início que ele tá mancomunando isso. E a gente tem também a fase do Jonathan Hickman, que ficou muito popular recentemente. Sim. Uma história inclusive, deles, né? Tem muito... É claro, de novo, a gente não viu o filme, mas parece que tem muitas inspirações na fase do Hickman. Por exemplo, aqui na capa tá autorizado pela Fundação Futuro. Fundação Futuro é uma criação do Hickman para a fase dele dos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Que é uma fundação criada pelo Reed Richards para manutenção da sociedade ao infinito, né? Meio que no tempo. Tinha os estudantes com mais capacitados, né? Com super QI e tudo mais. Então eles pegam ele, parece que vão pegar elementos, né? Dessas diversas fases dos quadrinhos. Mas já que você começou a falar dos quadrinhos aqui, eu queria mostrar essa aqui, porque essa aqui é uma queridinha da Panini. Que a gente tem a coleção definitiva, né, edições definitivas do Homem-Aranha, dos X-Men, do Demolidor e tudo mais. A gente lançou do Quarteto Fantástico agora, que o objetivo é reunir em ordem cronológica as histórias originais lá da década de 60 pelo Stan Lee e Jack Kirby, que pela primeira vez, existem histórias até hoje inéditas do Stan Lee e Jack Kirby do Quarteto, então pela primeira vez vão ser reunidos numa coleção própria. Então a capa reproduz a primeira edição e a lombada, ao contrário das outras edições, ela é azul, não é vermelha, né? E isso aqui depois no volume 2, 3, elas vão se juntar e formar um mosaico aqui para você guardar bonitinho, e merece, né? O Quarteto Fantástico, primeiro grupo da Marvel, ter uma edição que faz jus ao tamanho da equipe, a importância que a equipe tem na Marvel. Com certeza. As capas estão todas aqui, ó, na primeira edição, depois a segunda e tudo mais. Cara, isso aqui é bom demais. Os Skrulls, que é a raça alienígena. Quase tudo cósmico da Marvel vem do Quarteto, né? Já apareceram na segunda edição. O Aniquilador também surge nos revistas do Quarteto. Ó, o Namor aqui, que é um personagem da Era de Ouro. Que ele volta no Quarteto Fantástico. Ele vira parte do núcleo do Quarteto Fantástico, né? E o Tocha Humano, como eu falei, que na Era de Ouro era um androide. Aqui ele foi... O Stan Lee e o Jack Kirby pegaram ele lá da Era de Ouro e reinventaram mesmo, porque aqui faz parte da... É o irmão da Sue Storm, então faz parte realmente do novo cânone Marvete. Sim. É isso aí. Então, ó, Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4 é um material do Grant Morrison e do Jay Lee, que foi para o selo Marvel Knights, que era um objetivo ali de ter uma abordagem mais madura, né, mais séria. Era para adolescentes mais velhos, né? Não era necessariamente para maiores de 18, mas não era também para um garoto assim pegar e ler. Então é um material um pouquinho mais maduro. Até hoje eu lembro desse quadrinho aqui, uma das cenas que mais me marcou é que o Morrison adora olhar para os personagens de uma maneira diferente do que costuma ser feito. E aqui são 4 edições, né? Aqui tá reunindo encadernado, mas cada edição é focada em um dos membros do quarteto. E aí tem uma parte que o Morrison extrapola o poder do Senhor Fantástico, né? Porque o Senhor Fantástico pode esticar o corpo. E aí ele propõe no quadrinho que se em vez de esticar o corpo, ele esticasse o cérebro, criando novas conexões nervosas no cérebro e tal, como isso expandiria a mente do Senhor Fantástico e tal. E ele faz um pouco dessa brincadeira nesse quadrinho também, além de a capa já mostra, né, o triângulo amoroso que você mencionou, tá aqui o namoro com a Sue Storm, então tem essas brincadeiras que o Morrison faz aí no Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, na coleção Marvel Essenciais. Ótima coleção, aliás. Ótima coleção. Você deve acompanhar Marvel Essenciais.
E a gente tem também o quarteto do Hickman, que chegou com o segundo volume, então já compila tudo do Jonathan Hickman? Não, o segundo volume, sim, já completa termina. tudinho. E esse segundo volume, ele tá muito popular na internet, Samir, porque tem uma história que envolve o Coisa, e o Coisa de barba, que é um negócio que a gente não vê muito. E aí o pessoal tá compartilhando essa história porque no trailer aparece um Coisa de barba. Mas essa história deve ser num legal. contexto diferente, Não, mas deve tá ser, lá, porque o contexto é uma é. história fechada, né, dentro do arco dele, que o Reed viaja no tempo e ele vê que o Coisa ele demora mais a envelhecer que os outros, ele vai acompanhando o legado do quarteto, tudo que eles construíram para a sociedade. É uma história muito bonita, é uma que eu chamo de edição de respiro, né, aquela que você dá um intervalo ali para ler entre as grandes sagas e tá muito popular às vezes nas redes sociais, o pessoal compartilhando essas páginas, todo mundo querendo saber de onde vem. Então, você que viu essa edição do Coisa Barbudo, tá aqui no segundo ônibus do Jonathan Hickman, que também foi muito importante pro quarteto na fase que ele ficou, tanto que são 2 ônibus. O volume 1 ainda está disponível, né? O pessoal pode comprar também para ter a fase completa. A gente também tem o ônibus do Mark Miller e do Brian Hitch. Sim, que também que fez é bastante coisa. uma ótima fase também, os desenhos do Brian Hitch. O Brian Hitch é um absurdo de desenhista, né? O cara, a mesma dupla dos Supremos, então os caras mandam bem, a fase do quarteto deles também é ótima. A gente também lançou um quadrinho vencedor do Eisner, do Quarteto Fantástico, que são Moléculas Instáveis o nome. Moléculas Instáveis, inclusive, a gente nem comentou isso, mas é o traje do quarteto, né? Sim. É um tecido que o Reed Richards inventou para que estica a junto roupa não com seja ele. destruída quando eles usam seus poderes então. e tal. Só é um traje de moléculas instáveis. E aí essa graphic novel, que foi vencedora do Eisner, foi lançada lá fora lá em 2004, 2005, não lembro direito, mas chegou no Brasil ano passado só. Ótima história, ela pega uma abordagem também muito diferente, não é uma história de ação do quarteto clássica. Ele pega como se fosse assim, se o quarteto tivesse sido inspirado por pessoas reais. Se existisse um Reed Richards real que inspirou a criação do quarteto. E o mesmo para todos os membros. Então, é essa história alternativa assim que conta. E outro quadrinho muito legal também, o Quarteto Fantástico Ciclos, do Alex Ross. Ah, sim, isso é muito bacana. Muito legal, um quadrinho grande. E o Alex Ross, ele é muito famoso por ser um pintor, né? Os quadrinhos são hiper realistas, com pinturas. Continua com um traço realista, mas é desenho tradicional, né? Não é pintura. E ele experimenta bastante, né? Muito, um estilo bem diferente do que ele tá é habituado. muito inspirado na arte do Jack Kirby, é como se tivesse modernizado, assim. A inspiração é claríssima. O Jack Kirby, na época, na história do quarteto, nas histórias do quarteto, ele inovou muito graficamente, porque tinha histórias que ele não só desenhava, mas ele fazia colagens para as cenas de fundo. Por exemplo, estão viajando para a zona negativa. A zona negativa são colagens de coisas de ficção científica e tudo acho mais. Que na fase do Galactus tem uma era que acho que o Galactus está operando um maquinário espacial assim, e também faz uma colagem com várias coisas assim para mostrar. Ele gostava muito nessa época de fazer as coisas galácticas assim, com essas colagens mesmo, para dar uma ideia que era algo alienígena, né? Era fora até do próprio quadrinho. E aí o Alex Ross se inspira muito nisso. Quero ver se vai ter um nulificador total no filme. Não falaram nada ainda. Nulificador total, que é um dos melhores nomes dos quadrinhos. Um dos melhores nomes, um dos objetos mais assim, que você não sabe pra que serve. Só sei que o Galactus tem medo daquilo lá. É melhor, só basta isso, né? Basta Dizem saber que isso é uma arma muito perigosa. Exatamente. Mas também tem, a gente falou da origem, a gente falou de fase importante, tem o que tá saindo agora de mais recente, que é o quarteto do Ryan North, né? Que tá sendo publicado. Sim. E é a fase mais atual em relação ao Brasil do que tá saindo. O Ryan North tá já há bastante tempo à frente do quarteto e essa fase é muito legal. Inclusive lá nos Estados Unidos agora, nesse momento, a série do quarteto está sendo reiniciada, né? Relançada por ele mesmo. Em breve isso vai chegar no Brasil, então fiquem atentos aí, em breve chega por aqui. Mas é uma fase que está recebendo muitos elogios e o Quarteto Fantástico é muito importante para a nova fase da Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, porque a gente sabe que o Doutor Destino vai ter um papel fundamental, e o Doutor Destino é o principal vilão do quarteto, então com certeza o quarteto vai ter muito destaque nas duas mídias aí ano que vem e no próximo. Então a pessoa perguntou, o que tem de legal nessa fase do Ryan North pra eu pegar? Eu vou te dar uma frase aqui simples, Doutor Destino, Tiranossauro Rex. Se isso não te interessou a comprar, você tem que repensar, tem que comprar, cara. Queria falar outra coisa sobre o Doutor Destino. A gente lançou também um quadrinho de grampo, né? Sim. Destino, que é bem legal. Mas o Doutor Destino ele também vai ser o principal personagem de uma saga da Marvel, que tá rolando lá fora, que chega aqui em breve, que é One World Under Doom. Sim. Estou falando em inglês porque não vou dar spoilers do título em português. Vocês verão qual vai ser o título que a gente vai Mas lançar. chega muito em breve no Brasil e é totalmente focado porque o Doutor Destino ele virou o Mago Supremo no lugar do Doutor Estranho, né? Sim. Então, espero que todo mundo tenha lido Caçada Sangrenta, saga da Marvel que teve esse ano, e é nessa saga que o Doutor Destino vira o Mago Supremo. Sim, e aí vai ser a grande saga porque o Doutor Destino, Robert Downey Jr., né, já anunciado, vamos Quero ter... ver...
tenho minhas suspeitas do que eles vão fazer, mas tudo bem. Eu tenho teorias, sabe? Tenho teorias do que pode acontecer. Coisas. Exato, a gente fica pirando em teoria, chega no cinema, não é nada, a gente fala, mas a gente gostou mesmo assim, porque a gente gosta. Depois vira um corte falando só que esse pessoal não entende nada. Certeza, a gente vai falar coisa aqui, os caras, estavam tudo errado, né? Pois é assim mesmo. Quer jogar já teoria ou a gente ainda vai falar de outras coisas ou pode ir pra teoria aqui? Você tem uma teoria muito bombástica? Eu tenho uma teoria, e aí pode clipar e falar que eu tô errado depois, mas eu acho que a escolha do Robert Downey Jr. não foi à toa. Não foi só tipo, ele é popular, vamos colocar ele. Eu acho que esse Doutor Destino vai chegar querendo salvar o mundo e todo mundo vai acreditar. Porque ele parece o Homem de Ferro, né? Ali, cuspido escarrado. Só que aí o quarteto vai vir da realidade dele e falar, cara, não, esse cara é vilão. Esse maluco é vilão, vocês não têm que acreditar nele. E todo mundo vai acreditar no Doutor Destino e depois o quarteto vai dizer, viu, eu tava certo. Então, nesse momento a gente não sabe exatamente como vai ser, porque assim, eu não sei se o Doutor Destino aparece no filme do quarteto. Eu tô chutando aqui. O filme do quarteto é muito focado no Galactus e na Surfista Prateada. Eu não sei se vai ter uma cena extra, alguma coisa do tipo. Também, Doutor Destino não deve ser do universo tradicional do cinematográfico que a gente acompanhou. Então talvez seja um terceiro universo, não sei. Eu sei que eu não aposto porque eu não sou de jogar, mas eu suspeito que em determinado momento de Vingadores Doomsday ou Vingadores Destino, o nome oficial. Guerras Secretas, um dos dois, vai ter um encontro do Homem de Ferro, Robert Downey Jr. e Destino Robert Downey Jr. Deve ter. Podem marcar, se eu errar tudo bem, mas se eu acertar, eu acho que eles vão aproveitar. Não, vão ter que fazer, cara. Tipo, você coloca um ator desse, tem que aproveitar para dar impacto, e eu acho que isso vai acontecer, sim. Provavelmente sim. Já que a gente falou aí dos quadrinhos mais recentes do quarteto, a gente tem aqui que não tá aqui. Peraí. Produção. Obrigado. Cara, vocês não imaginam o esquema que foi feito na Panini para esse Panini Cast. Nós temos uma produção que está nos ajudando aqui e acabaram de me entregar as 4 edições do quarteto do Ryan North. Tá aqui, ó, Quarteto Fantástico Volume 1, que acabamos de fazer uma reimpressão pro filme, então está disponível no mercado, estava esgotado, trouxemos de novo. Tá aqui, ó, o Volume 2, todas as capas do Alex Ross, o Volume 3, tá aí. Tem dinossauro na capa, a gente fechando tem uma dica o Volume 4 e ainda esse ano chega o Volume 5 também. É verdade. Então, 5 volumes disponíveis aí para você conhecer essa nova fase do Quarteto Fantástico. E uma outra coisa do quarteto também que a gente programou justamente para casar com o filme, que é muito legal, que tem aquela, agora a Marvel e a Disney tendo uma parceria de fazer os personagens da Disney incorporando os heróis da Marvel. Sim. Então a gente já lançou o Pato Donald, que aconteceria se o Pato Donald se tornasse o Wolverine. E uma outra coisa muito legal também que a gente vai lançar são os quadrinhos da Disney, né, incorporando personagens da Marvel. A gente já lançou o Wolverine e Pato Donald, né, o que aconteceria se o Pato Donald se tornasse o Wolverine. E agora pro filme a gente vai lançar o que aconteceria se Mickey e seus amigos se tornassem o Quarteto Fantástico. Então tá lá o Mickey como o Senhor Fantástico, a Minnie como a Sue Storm. É muito legal, uma edição única, cara, baratinho, pra se divertir, pra ler. Depois a gente vai lançar outras dessa linha também. Mas é muito legal, a gente quis trazer justamente pro filme do quarteto pra ter esse grande coquetel de lançamentos, homenageando a primeira família. Todo mundo na mesma casa, né? Ali na Disney, é legal poder fazer essa brincadeira também. Com certeza tá chegando muito em breve nas bancas e no site da Panini já está em pré-venda, quem quiser pode comprar, né? Mas muito, muito, muito em breve mesmo, chegando aí nas bancas e outros pontos de venda. Preparem-se para se divertir um pouquinho com Mickey e Quarteto. Bom, então, expectativas altas para o filme do Quarteto. Vai sair agora nos cinemas, eu já reservei o meu lugar para assistir. Também. Lembrando, pessoal, todo mundo aí que está assistindo a gente, esse grande plano geral aqui, ó, pega todos os quadrinhos, as estatuetas, novamente agradecendo a Iron Studios aí por ter fornecido aí aquele lá eu já vou levar para casa. Tem uma pessoa da Iron Studios aqui, mas que eu pedi para ele fazer uma coisa lá fora, quando ele voltar, a estatueta não. A gente vai ajudar a organizar, né? Pô, pesado e tal, muita coisa. Mas ó, lembrando aqui, não perca o Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Está chegando nas bancas aí. No momento que esse vídeo for pro ar, já vai estar nas bancas normalmente. Já está nas bancas, a pessoa pode garantir e conhecer a origem, né? Excelente complemento pro filme. Vocês vão gostar muito. Ia ter propagandas aqui, matérias de revistas daquela realidade. Muito legal esse quadrinho. Se você é fã da Marvel, não deixe de colecionar a edição definitiva do Quarteto. Essa aqui é uma das nossas principais coleções do ano. Vai ficar muito bonito e reunindo pela primeira vez, como eu disse, no Brasil, todas as histórias do Stan Lee e Jack Kirby do Quarteto Fantástico. Isso aqui é o fino do fino do fino. E tudo que a gente falou aqui, a pessoa pode adquirir no site da Panini, né? Não só na banca, nas livrarias, mas você entra no site da Panini, tem todos esses disponíveis, você pode pegar todos de uma vez. Pode parcelar sua compra. Exato, e aí já lê tudo, faz uma maratona e lê antes de ver o filme,
Que aí já vai sabendo tudo do quarteto também. Né? Se você gostou desse PaniniCast, deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, diga aí o que você curtiu. Se você quer ver mais PaniniCasts aqui feitos diretamente para você, trazendo novidades da editora, batendo um papo aqui sobre algum tema específico, não precisa ser só lançamento também, a gente pode falar de outras coisas, né, Roberto? Sim, claro. Então deixa aí seu comentário, deixe like no vídeo, queremos ver muitos likes nesse vídeo. Roberto, obrigado pela participação aqui, falando um pouco do quarteto. Eu que agradeço e até o próximo PaniniCast, na verdade, Samir. Sim, teremos um próximo PaniniCast. Nesse PaniniCast, que em breve vai pro ar, a gente vai falar um pouco das novas revistas da Marvel, as novas revistas mensais. A gente vai falar de alguns lançamentos que... julho, setembro, novembro. Vamos dar uma passada limpa aí de tudo isso que a Panini anunciou nos últimos tempos, explicar um pouco mais, né? Falar de algumas coleções que vão começar agora. Vai ser um programa muito interessante, tenho certeza que o pessoal vai curtir. Então é isso, pessoal. Valeu aí pela sua companhia. Deixa o seu like, seu comentário no vídeo. Em breve nós veremos aqui no canal da Panini de novo, batendo mais um papo esperto sobre as publicações e outros assuntos. É isso aí. Aguardo vocês. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.